Meus irmãos, eu quero convidar vocês a abrir suas Bíblias em Romanos 12. Eu vou ler hoje do verso 3 até o verso 8. Do verso 3 ao verso 8, nós iremos dar continuidade às reflexões sobre Romanos. Nós começamos as nossas reflexões aqui. O primeiro sermão que eu preguei sobre Romanos foi Romanos 11, o final de Romanos, que é aquela canção, aquela doxologia. Doxologia nada mais é do que o termo chique para música. É aquela música em que Paulo encerra a porção mais teológica, digamos assim, do livro de Romanos, para iniciar um momento de aplicação extremamente prática, né? Ele primeiro fala ali uma série de coisas, e aí ele finaliza essa parte mais técnica do livro com uma canção, e inicia a partir do capítulo 12, uma série de reflexões, aplicando o que ele falou anteriormente no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, na nossa vivência como igreja, como família, como cidadão. Ele fala de uma série de coisas, e nós iremos continuar caminhando. Há um mês, por aí, eu preguei sobre Romanos 11, os últimos versos. Há algumas semanas eu preguei sobre Romanos 12, do 1 ao 2, e hoje eu vou continuar indo do verso 3 até o verso 8. Vamos ao texto? Diz assim, ó: porque pela graça que foi me dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Só esse versículo já fica meio assim, né? Meio cambaleando. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Pai, a Tua palavra, ela é mais do que suficiente para tocar os nossos corações. Nós somos completamente dependentes da Tua palavra, da iluminação do Teu Espírito. Por isso eu te peço, no nome de Jesus, que o Teu Espírito venha nos tocar, nos iluminar e venha nos conduzir na reflexão da Tua voz e das Tuas Escrituras, Pai, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o capítulo 12 de Romanos, o verso 1 e 2, ele inicia, como eu preguei aqui, com Paulo nos fazendo um convite muito profundo. É importante eu reler esse texto, não porque eu vou pregar nele de novo, mas porque é uma continuação, né? Eu estou pregando uma porção que ela não é solta dentro da Bíblia, ela é parte de uma continuação de um raciocínio que inicia nos 2 versos anteriores, onde Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que vos apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Queridos, como eu disse, quem aqui não estava no dia que eu preguei sobre esse texto? Levanta a mão, quem não estava no dia. Então vai lá no YouTube e assiste essa pregação. Mas eu vou fazer um breve resumo. Paulo, aqui, ele primeiro nos faz um pedido. E é muito importante o pedido de Paulo, porque ele não pede segundo a sua vontade, ele pede segundo as misericórdias de Deus, como nós observamos aqui, onde Paulo diz: rogo-vos, pois, nas primeiras palavras do capítulo 12, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Paulo não está rogando por si, não está pedindo pelas suas vontades, tampouco está tentando impor sobre esses irmãos dessa igreja. Lembrando que a igreja em Roma, a igreja dos romanos, não era uma igreja ao qual Paulo plantou, diferente de outras diversas igrejas aos quais Paulo direcionou cartas, em que surgiram a partir da pregação do evangelho de Paulo, e Paulo se posicionava diante daqueles irmãos como pastor. Essa igreja não. Essa igreja, Paulo não foi o autor, o agente de Deus para a plantação do evangelho na capital do império. Não foi ele. Essa igreja surgiu, nós não sabemos muito bem como.
provavelmente a partir da diáspora de cristãos, que era muito comum ali, de judeus, mas essa igreja surgiu, nós não sabemos quem foi o fundador, mas Paulo ele se sentia na autoridade de ensinar esses irmãos, ele sabia exatamente o seu lugar como apóstolo de Deus, e ele direcionou essa carta. E quando ele vai fazer um pedido muito importante, o pedido para que esses irmãos se entreguem como sacrifício vivo, ele não começa fazendo segundo a sua vontade, tampouco insere esses irmãos esse pedido a partir daquilo que ele achava que as pessoas deveriam fazer. Não, ele diz: meus irmãos, eu estou implorando para vocês que vocês façam o que eu vou falar, imploro segundo a misericórdia de Deus. E aí ele faz um dos pedidos mais insanos da Bíblia. Ele chega e diz: eu imploro que vocês entreguem os vossos corpos como sacrifício vivo. E quem estava aqui sabe que sacrifício vivo é em si uma contradição, porque o fim de todo sacrifício é a morte. No entanto, em Cristo, uma nova modalidade de sacrifício foi inserida. Um sacrifício que não termina mais em morte, mas um sacrifício que termina em vida. Isso é maravilhoso. Isso é gigantesco, isso é a essência do Evangelho, onde a morte vicária do Messias na cruz do Calvário reorientou toda a perspectiva do mundo, onde o sacrifício não mais terminava em morte. O sacrifício agora finaliza-se em vida, manifesta-se em vida. Por isso que Paulo, segundo as misericórdias de Deus, pede para aqueles irmãos: meus irmãos, entreguem as vossas vidas, entreguem os vossos corpos, entreguem o seu trabalho, a sua família, entregue tudo que existe em você, diariamente, como um sacrifício vivo ao Senhor. E aí ele diz: sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E ele materializa isso de forma muito prática, que é o quê? Que é o seu culto racional. E tem muita gente que aqui usa esse texto de forma muito mesquinha, às vezes até soberba, para achar que culto racional é aquele culto que você faz muito ciente de si, sabe? Aquele culto muito calmo, muito tranquilo, onde eu estou racionalmente fazendo. Tem nada a ver, absolutamente nada a ver. Culto racional aqui é você executar aquilo com consciência do que você está fazendo. Efésios 2, Paulo nos traz a perspectiva daqueles que estão no mundo. Quando eu estava no mundo, eu era como um corpo jogado pelo percurso desse mundo, jogado de lá para cá, de lá para cá, de lá para cá, mas Cristo trouxe vida. E aqui, Paulo materializa isso, dizendo que vocês precisam ter consciência do que vocês estão fazendo. Você não serve a Deus porque você é obrigado ou tem medo do inferno. Você não oferece o seu corpo como sacrifício vivo porque o seu amigo está fazendo, porque é descolado ser crente. Não, você tem consciência de que você é necessitado da graça do Senhor, você é completamente carente, você tem consciência desse sacrifício vivo de Cristo, e a partir dessa consciência, executa racionalmente a sua vida como um culto. A sua vida se torna um culto diário. Tudo que você faz se torna santo. Não existe uma desgraça maior para o Evangelho do que essa perspectiva, uma herança católica, onde nós começamos a dividir ambientes como sagrado e como profano, áreas da minha vida como sagrado e como profano, lugares da minha existência em que é possível existir essa divisão daquilo onde Deus não toca e daquilo onde Deus toca. Ou o Senhor é o dono completo da sua existência, ou Ele não é. É impossível servir a dois senhores. Por isso, é muito importante você compreender toda essa perspectiva. Eu estou um pouco gripado, eu peço perdão por parar de tossir toda hora. Me perdoa, eu sei que é chato, mas me perdoa, tá bom? Por isso que é importante você entender essa perspectiva. Eu fiz esse pequeno preâmbulo, essa pequena introdução, para nós aplicarmos aqui, porque o verso 3 até o verso 8 é muito prático, é maravilhoso. Paulo nos traz conceitos práticos e muito claros, apesar de condensados, e é difícil. Paulo tem um poder de síntese muito belo, uma escrita maravilhosa, mas é muito prático, diz respeito às nossas vidas. Queridos, você já se pegou pensando, por que eu fui criado? Eu lembro, eu tenho um irmão mais velho, 3 anos mais velho que eu.
Meu irmão, na pré-adolescência para adolescência, a maior crise dele, eu não pedi para nascer. Ele sempre virava para o meu pai, qualquer coisa, eu não pedi para nascer, não pedi para nascer, e tal. E, apesar do drama adolescente, muitas vezes, nas nossas vidas, a gente se pega pensando, por que eu fui criado? Eu fui criado para pagar boleto? Porque muitas pessoas, a vida se resume em pagar boleto. É 30 dias... É engraçado, mas é muito sério. Tem gente que vive pela sexta-feira. Você vê, gente, no movimento do sextou, algo muito contumaz assim, dessa geração. Assim, algo muito didático observar isso. Você vê a euforia de um ambiente, de um momento como um carnaval, por exemplo, ou de um sextou. Você observa no desejo das pessoas, na ganância, assim, no prazer que elas têm do carnaval, do feriado, do sextou. Você observa que essa pessoa, ela é, na maioria do seu tempo, na maioria dos seus dias, preso, cativo. Ela odeia viver. O sextou é como se fosse um brado de, eu me livrei de uma segunda, uma terça, uma quarta, uma quinta, uma sexta que eu odiei. E agora eu vou ter 2, 3 dias assim, 2 dias e meio de libertação. Aí dá aquele domingo, dá aquela depressão de domingo, sabe aquela depressão dominical? Você lembra, nossa, segunda-feira está aí, tem boleto. Será que você foi criado só para pagar boleto? Você acha que Deus te projetou só para pagar boleto? Para viver de sexta em sexta, de carnaval em carnaval, de feriado em feriado, só para caminhar e pesar nessa terra? É muito importante você pensar isso e você refletir sobre isso, porque para quem não sabe para onde está indo, qualquer lugar é direção. Você não sabe para onde você vai, qualquer lugar é direção, qualquer lugar é destino, qualquer coração é acolhimento, qualquer atenção é cuidado. E tem hora que até o diabo te dá atenção. Tem hora que até o diabo aparece com soluções. E aí, por isso que muitas pessoas cedem às soluções satânicas, às soluções do diabo, às apresentações do diabo, porque para ela, qualquer coisa que aparece é cuidado, ela não sabe por que ela foi criada. Ela não sabe por que ela existe. Para, gente, reflete. A tentação de Cristo, a tentação do diabo para Cristo foi algo muito pedagógico para a gente. O diabo ali apresenta coisas que Jesus necessitava naquele momento, por exemplo, pão. Ele estava de uma sequência onde ele estava com fome, como o texto bíblico mostra de forma direta, não tinha o que comer, ele estava de jejum no meio do deserto, e o diabo chega com uma bela de uma proposta. Se você é o Filho de Deus, e ele é de fato, né? Não falou nenhuma mentira, simples. Pega essas pedras, o diabo ele é sujo, né? Ele pegou daquilo que era mais comum. Ele não chegou e falou assim, faz brotar trigo do chão, espera o trigo crescer, sabe, moe esse trigo, faz um pão. É igual aquelas mulheres do Instagram, sabe, com 10 filhos, assim, que ela moe o chocolate, ela moe e vai e faz um pão e come. O diabo ofereceu daquilo que era mais comum. Pega uma pedra que você chuta, você não presta atenção e faz virar aquilo que você precisa. Imagina se Jesus não soubesse quem ele era. Imagina se na cabeça de Jesus não tivesse muito pleno, muito convicto que ele era o Filho de Deus. Ele primeiro ia ceder à bajulação do diabo. Se tu és o Filho de Deus, ele já ia, eu sou o Filho de Deus. E aí ele transforma essa pedra aqui em pão. Eu posso, eu tenho poder. Eu vou multiplicar daqui a pouquinho, eu vou multiplicar um monte de pão. O que é transformar uma pedra num pão? Se você não tiver consciência de quem você é, no meio da tentação, você vai ceder à tentação. Se você não souber muito bem definido quem você é diante das adversidades da vida, o diabo vai te engolir, vai mastigar e vai cuspir. Paulo, ele chega e nos fala a seguinte sequência de ensinamentos. Ele começa no verso 3 dizendo:
porque pela graça que me foi dada. Olha só que maravilha. Paulo, lembra como ele começa, no verso 1, ele diz: rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus. E aí, de novo, ele reafirma: pela graça que me foi dada, não a graça do que eu sou, não a graça daquilo que eu produzi, não a graça da minha intelectualidade, não a graça das minhas aptidões naturais, não, pela graça que me foi dada. Não foi a graça que eu comprei, mas ela me foi dada. E aí ele começa a dizer: digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Olha que texto maravilhoso. Gente do céu, como esse texto é impactante. Paulo, ele é um exemplo perfeito de alguém que sabia exatamente a sua posição no reino de Deus. É o exemplo perfeito de uma humildade genuína. Não tem uma desgraça maior para o idioma português do que a palavra humildade. Quando você vai falar que alguém é pobre ou miserável, a primeira coisa que você fala: fulano é tão humilde. E tem cada pobre que é arrogante. Tem gente que está na miséria, mas é arrogante até o último fio de cabelo. Tem gente que tem muito dinheiro e é humilde demais. A primeira coisa que você precisa entender desse texto, de você saber quem você é deslocar-se, separar essa perspectiva de miserabilidade de humildade. Humildade é alguém como Paulo, que chega e diz: eu que sou da tribo de Benjamim, eu que cresci aos pés de Gamaliel, eu que conheci, fui ao terceiro céu, voei, andei com os anjinhos, conheci tudo, domino a região. Eu considero tudo isso como esterco. Isso é um exemplo de humildade. Isso é um exemplo muito eficaz daquilo que nós precisamos buscar, não pensando de nós mesmos além do que convém. E a primeira coisa que eu quero aplicar com vocês aqui é que a humildade nos faz reconhecer que tudo vem de Deus e que nós servimos ao reino, não para a nossa glória, mas para a glória de Deus. Existe um rei em Israel, ele está lá no segundo livro das Crônicas. Quem quiser abrir, abre comigo. Segundo livro das Crônicas, eu vou ler o verso 26 com vocês. Perdão, capítulo 26. Aqui nós temos a história do rei Uzias, né? Lembra do profeta Isaías? Ele começa a carta, ele começa o capítulo 6 ali, ele dizendo o quê? No ano que morreu, quem? Eu vi ao Senhor. É esse rei aqui. Esse rei Uzias, ele é um belo exemplo de alguém que, com o passar do tempo, se viu além do que convém. Perdeu-se de quem ele era e começou a achar e viver a partir daquilo que ele não foi chamado para ser. Enquanto o profeta Zacarias viveu, e o texto diz aqui, eu não vou ler o texto todo, o texto diz que, eu vou ler só o verso 4, falei que não vou ler todo, mas vou ler um pedacinho. Ele fez o que era reto, que está falando de Uzias, tá, gente? Segundo das Crônicas, capítulo 26, verso 4. Ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Amazias, seu pai. Propôs-se buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Esse é o início do texto, é o início da narrativa da história desse homem que começou a reinar com 16 anos. Jovem. Começou a reinar com 16 anos. E o texto diz que enquanto ele estava sob a tutela, sob o cuidado do profeta Zacarias, ele fez o que era reto diante do Senhor. E por essa razão, Deus o prosperou. Deus prosperou o seu caminho. Ele começou a crescer como rei. Ele começou a conquistar batalhas contra os filisteus. E o tempo passou. E ele ficou famoso com o tempo. Olha só o que o verso 7 diz. Deus o ajudou contra os filisteus e contra os arábios que habitavam em Gur-Baal e contra os meunitas. Os amonitas deram presentes a Uzias
cujo renome se espalhara até a entrada do Egito, porque se tinha tornado em extremo forte. Aqui nós temos a seguinte cena: um jovem de 16 anos que herdou um trono, começou a ser aberto a aprender com aqueles que eram mais sábios que ele, o profeta Zacarias, Amazias, e cresceu, prosperou. Deus abriu os caminhos e ele começou a viver como aquilo que ele era. E o que ele era? Rei. Ele começou a se portar como rei. Ele sabia exatamente aquilo que ele deveria fazer. E o que um rei deveria fazer nos tempos de Israel? Governar o povo, vencer batalhas no nome de Deus, se manter forte e corajoso. E assim ele fez. Obediente, forte, corajoso, seguiu seus dias, foi e cresceu. Deus multiplicou, Deus prosperou, foi uma maravilha. No entanto, ele começou a se desviar, começou a se desvirtuar, começou a achar que ele era aquilo que ele não era. A consequência disso, a gente vê no verso 16, e eu vou ler com vocês até o 23, que diz o seguinte, ó. Mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína. Que texto triste. E cometeu transgressões contra o Senhor, seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incensos no altar do incenso. Porém, o sacerdote Azarias entrou após ele, com 80 sacerdotes do Senhor, homens da maior firmeza, e resistiram ao rei Uzias, e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para este mistério. Sai do santuário, porque transgredistes, nem será isso para a honra tua da parte do Senhor teu Deus. Então Uzias se indignou, tinha um incensário na mão para queimar o incenso, indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes. No entanto, a lepra saiu na sua testa perante os sacerdotes na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Uzias havia sido chamado com uma função muito nobre, muito rica e muito poderosa: ser o rei de Israel, a linhagem de Davi. No entanto, em determinado momento, Deus prosperou tanto ele se achou tão suficiente de si, que ele não achou que era suficientemente bom só ser rei. Ele agora queria ser o quê? Sacerdote. Não, ser rei é muito pouco, eu quero ser um rei sacerdote. Ele não foi chamado para queimar incenso. Ele não tinha sido chamado para fazer o sacrifício. Existiam pessoas exclusivas e direcionadas por Deus para esta função. No entanto, a soberba entrou no seu coração, e ele começou a ceder, ao ponto de se tornar algo insano. As consequências disso vieram a galope, uma lepra, uma sentença de morte, uma sentença de isolamento social, uma sentença de ruína, veio instantaneamente na sua testa e pum! Na hora, ele perdeu o seu reinado, foi colocado isolado em uma casa, e nem entre os reis foi enterrado. É muito impactante. Nós precisamos olhar para esse texto, olhar para o texto, para a história de Uzias como uma alegoria daquilo que Paulo nos chama a vivenciar, que é o quê? Não pensar de nós além do que não convém. Você precisa saber quem você é em Deus. Você precisa amar aquilo que você era em Deus. Se você foi chamado para pregar, pregue. Se você foi chamado para cantar, cante. Se você foi chamado para evangelizar, evangelize. Se você foi chamado para ser mãe, seja mãe. Mas faça aquilo ao qual Deus te chamou para fazer com satisfação. Você sabe qual que é o maior motor, o maior combustível a nós não vivenciarmos aquilo que Deus nos chamou e buscarmos satisfação em outras coisas aos quais Deus não nos chamou? Sabe o que é? Você parar de sentir prazer naquilo que Deus te deu. Sua família deixa de ser tão legal quanto era outrora.
Você começa a ter inveja daquilo que as pessoas têm. O teu carro deixa de ser bom o suficiente. O teu chamado deixa de ser legal como já foi. O nosso coração é uma fábrica de insatisfação. Você pode ter todo o dinheiro do mundo. Se você não vigiar o seu coração, você vai se tornar alguém insatisfeito com aquilo que você tem. E aí você começa a buscar satisfação, como um drogado busca por droga. O ego do homem é insaciável. Por isso que Paulo chega e diz: não pense de si mesmo além do que convém. Saiba qual é o seu lugar. Saiba para aquilo que Deus te chamou. Ame aquilo que Deus te chamou. Execute com proeza aquilo que Deus te chamou. Mas não queira viver aquilo em que Deus não te chamou para viver. Isso pode destruir a sua casa. Isso pode destruir a sua família. Isso pode arrebentar a tua saúde mental. Não existe gente mais importante ou menos importante no reino dos céus. Não é porque eu estou pregando aqui que eu sou melhor com qualquer um de vocês. Isso é apenas uma função dentro do corpo, para que haja ordem, para que haja princípio e, consequentemente, crescimento. Mas não é uma hierarquização de proximidade com Deus. Não é porque esse altar é elevado que eu estou mais próximo do céu, que tem essas luzes aqui me iluminando, que eu sou iluminado. Nada disso. É função, é trabalho. Você sabe o que eu mais gosto no hebraico? É que a palavra trabalho e adoração são a mesma coisa, sabia disso? A mesma palavra para trabalho, quebrar a terra, quebrar a pedra, isso é contar. Trabalhar é a mesma palavra para adorar. A sua vida precisa ser uma adoração ao Senhor. Se Deus te chamou para ser contador, seja um contador para a honra e glória do Senhor, mas não queira ser um empresário. Se Deus te chamou para ser empresário, o seja para a glória do Senhor, mas não queira ser um médico. Se satisfaça naquilo que Deus te chamou para fazer. E é fácil? De jeito nenhum, é difícil demais. Porque você começa a se acostumar. Gente, Uzias era o homem mais importante da nação. Ele não era qualquer um. É o exemplo perfeito para mim e para você. Uzias chegou num ponto onde nada mais tinha graça para ele. Por que você acha que esse homem, que era o homem mais importante da nação, um homem ao qual Deus tinha prosperado, um homem que tinha sido bem-sucedido em tudo que ele fez, cedeu a querer ir lá e acender um incenso que nem era obrigação dele? Sabe por que isso aconteceu? Porque o coração do homem é enganoso. Não confia no seu coração. O mundo chega e diz: faça, confia no seu coração, siga a sua intuição. Não faça isso, você vai para o inferno. Confia no seu coração, seja o seu coração de mão dada, queimando. Não faça isso. Não confie na sua intuição. A sua intuição, ela vai fazer duas coisas: ou ela vai te jogar para baixo, ou ela vai te jogar para cima. Ela nunca vai te colocar no lugar certo. Somente o Espírito Santo tem esse poder de nos colocar plenos da nossa vocação, praticando um culto racional com a nossa existência. E o melhor exemplo disso que nós temos na Bíblia é o exemplo de João. João o Batista. Tem um monte de João na Bíblia, né? João o Batista. Lá no capítulo 3, projeta para mim, por favor. 3, do 22 ao 36. E eu vou ler esse texto todo com vocês. João 3, do 22 ao 36. Aqui nós temos uma narrativa, dentro de outras narrativas,
onde vai falar sobre o testemunho de João Batista. E aí o texto diz o seguinte: depois disso, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia. Ali permaneceu com eles e batizava. Quem estava batizando aqui? Jesus. Jesus, ele estava batizando as pessoas. Ele foi para a terra da Judéia e ali Jesus, com seus discípulos, estava batizando as pessoas. Ora, João estava também batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e para lá concorria o povo e era batizado, pois João ainda não tinha sido encarcerado. Então, esse é o ambiente histórico que nós estamos. Jesus de um lado, batizando, a turma de João de outro, batizando, e era água para todo lado. Ora, entre os discípulos de João e um judeu suscitou-se uma contenda com respeito à purificação. Começou uma discordinha. E foram ter com João e lhe disseram: Mestre, aquele que estava contigo, aquele quem? Jesus, além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando, e todos lhe saem ao encontro. Respondeu João: o homem não pode receber coisa alguma do céu se não lhe for dada. Olha só que maravilha, lembra que Paulo fala que ele roga pelas misericórdias que lhe foi dada, pela graça, perdão, que lhe foi dada. Vós mesmos sois testemunhas de que vos dissesse, e eu não sou Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo, o amigo do noivo que está presente e o ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Olha que debate interessante, olha que cena interessante. João, o Batista. João, ele batizou Jesus. Profundo, né? Imagina só que privilégio. Você batizar o Messias. Não só batizar, batizar e ver o céu abrindo depois que você batizou. Meu Deus, que glória. Imagina se João não soubesse muito bem qual era o lugar dele. Imagina só a guerra que Satanás, a partir dessas figuras, começou a plantar na mente de João. João, o que está acontecendo? Aquele cara que você batizou, está batizando também? Ué, você vai deixar? Eu não deixava. Imagina só se João não soubesse que ele tinha sido chamado para abrir os caminhos para o Messias, e não para ser o Messias. Imagina só se João não soubesse muito bem que ele era só um instrumento e não o autor da vida. João poderia muito bem ceder aos desejos do seu coração, de querer aparecer mais, de querer ser melhor, e pedir um pedágio para Jesus, chegar e falar assim: ô Jesus, nós somos amigos, nós somos primos, mas espera lá, você tem que pedir minha autorização para batizar também, ué. Calma lá. Vai devagar, cara. Eu que te batizei. Você tem que vir conversar comigo e falar assim: ó, libera para eu batizar também. Aí eu vou te dar uma credencial, vou fazer um intensivo com você, e aí você está liberado para batizar também. Mas né, as coisas não são assim. Eu sou o primeiro que batizei. Não é à toa que meu nome é João o Batista. Olha só, batismo está até no meu sobrenome. Calma lá, cara. João nos ensina algo muito profundo, uma lição de humildade absurda. Ele chega, vê aquela contenda, entende aquilo, isso eu estou falando de forma subjetiva, porque o texto fala disso, mas ele entende que isso é uma contenda de Satanás. Ele chega, vê que aquilo são quilelas, é besteira humana, que aquilo ali é só para confundir quem ele era, e chega e dá uma lição de moral nessa turma, e diz: gente, eu não fui enviado, a noiva não é minha não, eu sou só um amigo do noivo. A noiva tem dono. E ele faz o que ela quer, o que ele quer, e o que ele quer é batizar esse povo, é levar esse povo para o céu. E ele, como noivo, ele vai fazer, e ele está fazendo. E eu, como amigo do noivo, tenho uma reação só possível, que é qual? Ficar feliz, regozijar, e é isso que eu estou fazendo. Eu estou feliz, por quê? Porque eu estou vendo o Messias, e a luz dele vai me ofuscar por completo, e glória a Deus por isso, porque o que convém é que ele cresça, e no crescer dele, eu diminua, ao ponto de me extinguir diante dessa luz.
Uma maravilha! Uma das lições mais bonitas de humildade da Bíblia. Alguém que entendeu qual é a sua posição, que não quis se colocar além do que de fato ele era. E isso, meus queridos, foi o que cuidou do coração de João no meio da crise. Porque, primeiro eu falei daqueles que se veem além do que é, com o exemplo de Uzias. Depois eu citei o exemplo de alguém que se via exatamente onde deveria ser, com o exemplo de João Batista. Mas tem um exemplo pior, e que muita gente acha que é um caminho certo, muita gente não entende essa sutileza, mas ela é puramente satânica, que é aqueles apáticos que não estão nem aí para nada, que acham que são neutros, que nem se vê além do que é, nem busca encontrar o seu lugar, simplesmente se ausentam da responsabilidade, achando que existe campo neutro no chamado. E para ilustrar isso, eu quero trazer o exemplo de Caim. Caim matou o irmão dele, Caim foi lá e fez tudo de errado. A resposta de Caim é de virar a cabeça. Deus chega e diz: cadê seu irmão, Caim? A resposta de Caim é uma coisa absurda. Olha, eu até vi um meme essa semana, falei, se fosse eu no lugar de Deus, eu já quebrava o pescoço de Caim. Caim vira errado, assassino. Filho de Deus, por acaso tem eu alguma coisa com meu irmão? Tinha, é o irmão dele, sangue dele, irmão mais novo. Mas ele colocou como se fosse alguém isento de responsabilidade na existência. Ele veio aqui para a terra só para viver um dia após dia e não tem responsabilidade absolutamente com nada, a não ser com seus prazeres, vontades e enganos. Ele vive como se ele fosse uma bolha, como se o evangelho fosse um hot park, se o evangelho fosse o Beto Carreiro. Você veio só para brincar, se gastar, se entreter com o evangelho e acabou. Meu querido, você, diante do Senhor, precisa entender que na nossa guerra, na nossa vida, não existe campo neutro. E se não existe lugar neutro, você tem responsabilidades. Você precisa se posicionar todos os dias. E se posicionar onde? Exatamente no lugar ao qual Deus te chamou. Nem maior, nem menor. Isso é muito importante. Parece distante, mas eu vou te ilustrar melhor. Não tem uma coisa mais terrível para uma casa do que um marido que não se posiciona como marido e uma mulher que, pela negligência do marido, tem que ficar se colocando como homem da casa. O cara é irresponsável, o cara faz mau negócio, o cara não disciplina os filhos, o cara não se porta na casa, a mulher não sabe o que vai gastar, o que entra de dinheiro, o cara não corre atrás de emprego, é um caos. Aí, você tem, primeiro, um homem que não se posiciona no seu lugar, e segundo, uma mulher que, para suprir essa distorção, ela vai lá e se posiciona num lugar que não é dela. Consequência disso, caos, desgraça em cima de desgraça. Eu tenho certeza que você conhece casos assim. Meus irmãos, se posicione naquilo que Deus te chamou. Não negligencie. Tão venenoso quanto você se colocar acima, é você se ausentar da responsabilidade. E para ilustrar alguém que buscou e reorientou isso na sua mente, eu quero ilustrar o exemplo de Judá. Eu não vou ler porque eu estou no primeiro verso, era para eu pregar até o 8, e eu estou no primeiro, e já está tarde. Gênesis 44, do 16 ao 34, nós temos a história de Judá, na verdade nós temos a história de José, ali quase José indo revelar-se aos seus irmãos, depois que ele já estava no Egito, e aqui José faz aquela artimanha de colocar o copo dentro do trigo, dentro dos mantimentos, para ficar um dos irmãos ali, quem fica é o irmão dele, e por fim nós temos, quando descobre essa trama, nós temos Judá chegando dizendo, não fique com meu irmão como servo, eu fico aqui.
Eu prefiro ficar aqui como escravo do que ter que voltar para casa para ver novamente a cara do meu pai desesperado porque perdeu mais um filho. É esse mesmo Judá que anos anteriores viu a cara do pai dele, porque ele tinha compactuado na tentativa de homicídio e na posterior venda do seu irmão como escravo, o José, que ele estava de frente ali. Ele tinha provado da malignidade do seu coração, da maldade do seu coração, e ali, naquele lugar, ele reviveu aquela emoção. E ele não se ausentou. Ele não se omitiu, ele não chegou e disse, não, leva meu irmão, não leva meu irmão, ou então não leva ele. Ele chegou, se posicionou e deu uma solução, não leve ele, não só não leve ele, mas me leve no lugar. Se você precisa de um escravo, eu vou, porque eu sou responsável pelo meu irmão. Deus me livre de voltar para a casa do meu pai e ter que encará-lo novamente com aquele olhar fúnebre, desesperado de um homem velho que perdeu o seu segundo filho. Eu prefiro ficar aqui quebrando pedra para ti. Você não pode aceitar comportamentos apáticos da sua vida. Você sabe por que o mundo está como está? Porque falta homem. Você vê um monte de guria aí, um monte de menina perdida, porque falta um homem em casa. Porque se tiver um homem naquela casa, aquele filho vai ter uma referência de homem. Se tiver um homem naquela casa, aquela menina não vai se entregar pelo primeiro homem que chegar oferecendo qualquer coisa. Tem muita mulher insegura financeiramente, que não sabe o que fazer, porque não tem um homem para trabalhar. Que é um homem que fica pulando de emprego em emprego. Um homem vadio, que não trabalha, não valoriza o trabalho, não pensa em construir algo, que não prospecta algo maior. Mulheres inseguras, causadas por quê? Por homens que não se posicionam como homens. Homens que não sabem mais o que fazer, porque tem mulheres que não se posicionam como mulher. Não entende as suas obrigações matrimoniais. Não cumpre com o seu dever em casa. A casa é uma zona, é uma bagunça, é terrível. Os filhos desleixados, não cuida dos filhos. O conselho de Paulo não é leve, além de não ser leve, é urgente. Você precisa se posicionar exatamente aonde Deus te chamou para posicionar-se. Nem maior, nem menor, nem para fora, no local exato, como pedra de sustentação. Querido, a vida cristã não é brincadeira. A vida cristã não é sem fardo. A vida cristã não é holofote. Deus não te criou para te fazer famoso. Deus não te criou para te fazer rico. Deus não te criou para te fazer feliz. Ele te criou para a glória e honra dEle. Ponto. Nesse processo, você encontra felicidade, porventura encontra riqueza, mas em todas as coisas, o que você precisa encontrar é a vontade, a centralidade da vontade de Deus. Ponto. Grande parte dos sofrimentos das nossas vidas é porque a gente quer viver como sacerdotes, sendo que nós somos chamados para viver como reis. Tem um pastor que eu conheço, um homem inteligentíssimo, muito inteligente, prega muito bem, mas que nitidamente não foi chamado para estar na frente de uma igreja. Mas ele foi lá, não é que ele ficou forçando a porta, ele construiu uma porta para ele e quebrou a porta. Ele entrou de qualquer jeito. O ministério foi a maior desgraça para a família desse pastor. Os filhos se desviaram, um casamento destruído, depois de uma década, estava tudo acabado. O ministério é ruim? De forma alguma. Paulo fala, aquele que deseja o ministério, boa coisa faz. Mas saiba qual é o seu chamado.
Ore ao Senhor para Ele colocar e revelar no seu coração para aquilo que Ele te criou. Eu lembro no CTM, e outro dia eu prego o restante do texto, não vai dar tempo. E aqui eu encerro. Eu lembro no CTM, minha esposa está aqui, a gente fez CTM junto, e tinha uma turma que, nossa, eu quero ir para a África. Eu via, não só no CTM, várias agências missionárias, isso era quanto massa. Eu quero ir para a África. A Aline fez DT, né? Deve ter visto também um monte de gente assim, né, Aline? África. Nobre demais. Glória ao Senhor por isso. Mas a pessoa não comia frango. Ela não comia cebola. Vai para a África fazer o que lá, gente? Passar raiva. Ela não conseguia dividir o quarto com 2 pessoas. Vai lá para a África para morar com 40 num quarto. Para, só. Vai sofrer de graça. E ainda vai fazer outros sofrerem. Vai escandalizar o nome do Senhor. Buscar pela vontade de Deus e se colocar exatamente aonde Deus te chamou para estar, te traz felicidade genuína. Não é euforia, não é você ficar pulando igual um bobo alegre. Não, é genuína satisfação naquilo que você tem. É o que te faz suportar os momentos de prisão, como João Batista que eu citei, que enquanto ele estava livre, ele sabia anunciar quem que era o Senhor e de aonde que ele tinha sido chamado para estar. E por essa consciência, quando ele estava lá na prisão, foi o que trouxe acalento ao coração dele. Ele cheio de incertezas, cheio de insegurança, preso por uma artimanha satânica de Salomé, viu-se ali completamente perdido. E é justo. A dúvida dele era justa. Chamou os discípulos e disse: vai lá ver, confirma lá, eu preciso dessa confirmação que Jesus é o Messias. Eu estou preso, eu não sei o que fazer, eu estou sozinho, eu estou perdido, eu vou morrer. Eu não pensei que ia ser assim. Vai lá. E Jesus, carinhosamente, não só falou que era o Messias, Ele mostrou na sua vida. Isso vai representar nos momentos de traição. Deus vai colocar alguém para cuidar de você, se você souber quem você é em Cristo. Nos momentos em que você passar por muita tribulação, onde estiver quase acabando o pão na sua casa, nem que vai vir uns pombinhos batendo asa com sacola do Giasse, mas a sua mesa vai ter o que comer. Pode não ser picanha, prometeram e não chegaram, estou esperando a minha, não vai chegar, mas vai ter o que comer. Nos momentos em que você for abandonado pelas pessoas, você vai encontrar consolo no Senhor. Mas só encontra isso, só prova disso quem sabe quem é em Deus. Que nessa noite o Espírito Santo venha nos colocar no centro da vontade dEle. Que nessa noite o Espírito Santo venha nos iluminar, venha clarificar, tornar transparente a vocação dEle para as nossas vidas. Que nessa noite, todas as tentativas de me colocar em lugares onde eu acho que eu devo estar, mas que não é da vontade de Deus, que nessa noite tudo isso venha a ser dissipado, e eu não venha só fazer aquilo que Deus me chamou, mas eu venha amar aquilo que Deus me chamou para fazer. Que seja evangelizar uma pessoa, sem nenhuma câmera. Se Deus me chamou para entregar um panfleto para um mendigo, e a partir daquele panfleto a pessoa aceitar Jesus, no outro dia eu morrer, glória ao Senhor por isso. Mas que eu venha ser esse canal exclusivo do Senhor. Que eu não venha ceder às vozes do diabo que diz que eu sou o que eu não sou. Nem para menos e nem para mais.